Bom dia, meninos. Como vocês estão? Espero que estejam bem e prontos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, vocês vão utilizar a mesma apresentação da aula passada, porque nós continuamos na mesma unidade, que é a unidade 1, que fala sobre ar atmosférico e os efeitos nocivos da população. Então, o que vamos fazer hoje? Aqui está o nosso roteiro de aula, que vem logo abaixo desse vídeo que vocês estão assistindo. E hoje eu vou fazer a correção das atividades que foram solicitadas na semana passada, páginas 282 e 287 até 289. Depois que vocês assistirem essa correção, eu estou aqui deixando a sugestão de 4 vídeos referentes ao conteúdo que nós já estudamos na semana passada, dessa unidade 1. Aí você vai assistir a esses vídeos. Se não entender alguma coisa, vai lá no grupo do 7º ano do WhatsApp para poder perguntar. Reveja a nossa aula da semana passada e depois dessas revisões e de assistir aos vídeos, aqui está a atividade para essa semana, né? De hoje até a quinta-feira da semana que vem. Marcar no livro as informações mais importantes. Ou, então, você vai copiar as perguntas e escrever as respostas no caderno, para ficar aquele resumo dirigido que eu passo dentro de sala de aula referente a todas as unidades. E essas marcações, como vão acontecer? Estão aqui embaixo, olha, aqui no final estão os 4 vídeos sugeridos. Primeiro, atmosfera terrestre e suas várias camadas. O outro vídeo, efeito estufa e aquecimento global. Depois, aquecimento global. E o último vídeo sobre buraco na camada de ozônio. E abaixo vem as perguntas para o resumo dirigido. Então, você tem 2 opções. Vai fazendo a leitura dessas perguntas, tá? Nós temos aqui 23 perguntas, porque a unidade não é pequena, né? Uma unidade grande, com muitas informações. Você vai fazendo a leitura e marcando as respostas no seu livro. Essa é uma opção, porque a gente também faz isso em sala, né? Deixa marcado tudo aquilo que tem de mais importante no livro. E se você quiser reforçar esse seu estudo, você vai fazer como nós também fazemos em sala. Copiar as perguntas no caderno e colocar as respostas. Ou colocar as respostas dessas perguntas formando um resumo, né? Um resumo dirigido sobre a unidade 1. Combinado? Então, meninos, agora nós vamos começar essa correção das atividades, ok? Pela página 282 do seu livro. Vamos lá? Página 282 é um jogo rápido e a primeira pergunta é a seguinte: qual a importância do gás oxigênio e do gás carbônico para os seres vivos? E aí, como resposta, você poderia colocar que o gás oxigênio é usado na respiração dos seres vivos aeróbios. A gente precisa ter esse cuidado, porque não são todos os seres vivos que utilizam o gás oxigênio na respiração. Então, ou você põe que é usado na respiração da maioria dos seres vivos, porque aí eu não estou dizendo que são todos, ou na respiração dos seres vivos aeróbios. E o gás carbônico é usado no processo de fotossíntese. Na questão 2, qual a importância da ionosfera para as comunicações? E aí nós vimos naquela apresentação que a ionosfera, ela não é uma camada da atmosfera, ela é uma região, né? E aí qual é a importância dessa região? É nessa região que são refletidas as ondas de rádio utilizadas para transportar informações de um local para outro muito distante. Ok? Tudo bem, meninos, até aí?
Espero que esteja ficando bem compreendido, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos para a próxima página, que já são as atividades. Página 287 até a página 289. Vamos lá, então, na página 287. Quais são as camadas em que a atmosfera é subdividida? E aí as camadas são troposfera, aqui está na ordem da mais próxima do solo para a mais distante. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera ou exosfera, ok? Questão 2, para completar as frases. Então, vamos começar. Entre a mesosfera e a termosfera, há uma região carregada de partículas de eletricidade, chamada ionosfera, que possibilita as transmissões das ondas de rádio. Letra B. Nós vivemos na troposfera, que é a camada mais próxima do solo. Nessa camada, ocorrem fenômenos meteorológicos como as chuvas e os ventos. Ou também poderia colocar as tempestades, os tornados, os ciclones, ok? Qualquer fenômeno meteorológico poderia ser colocado nessas opções, nessas duas opções. Questão 2. A aurora polar é um fenômeno em que partículas eletricamente carregadas que foram emitidas pelo Sol interagem com o campo magnético da Terra. Em que região da atmosfera a aurora polar ocorre? E a opção correta é na ionosfera, né? Que é essa parte da atmosfera que não é uma camada, mas é uma região, ok? Onde acontece a transmissão das ondas de rádio. Questão 4. Cite os principais gases que constituem o ar atmosférico. Em que proporção de volume eles são encontrados? E aí a resposta poderia ser: os principais gases são nitrogênio, que a gente encontra numa proporção de 78%, né, do gás nitrogênio, oxigênio, que nós encontramos numa proporção de 21%, o gás carbônico, que a gente encontra numa proporção de 0,03%, e os gases nobres ou raros, junto com outros gases, que a gente encontra numa proporção de 1%, ok? Próxima questão, número 5. O ar atmosférico é formado por diversos gases, que aparecem em diversas proporções. Os gases nobres são os que aparecem em menor proporção e são assim chamados porque têm muita dificuldade para se combinar com outros elementos químicos. Que gás nobre dos listados abaixo é usado no tratamento do câncer? A resposta correta é a letra D, radônio, que é utilizado nas sessões de radioterapia, que é um dos tratamentos utilizados no câncer, ok? Nos casos de câncer. Questão 6. O que é preciso para que ocorra a combustão? Primeiro a gente precisa recordar que combustão significa queima. E aí, para que essa queima ocorra, é necessário que um comburente reaja com um combustível catalisado, ou seja, essa reação vai acontecer por causa de uma fonte de calor. O comburente, por exemplo, vai ser o gás oxigênio, que é aquele que vai alimentar a queima. E o combustível, por exemplo, a gasolina, a madeira, o papel, que serão queimados. A fonte de calor é o que vai permitir que essa queima aconteça, que essa combustão aconteça. Questão 7. Cite os gases nobres que são encontrados no ar
e escreva uma aplicação de um deles. Então, os gases nobres são argônio, hélio, neônio, xenônio, radônio e criptônio. Aqui, na nossa sugestão de resposta, a aplicação é do gás argônio, que é usado na fabricação de lâmpadas comuns e fluorescentes, bem como na soldagem de metais, como alumínio e aço inoxidável. Mas você poderia colocar uma aplicação de qualquer um dos outros gases nobres, tá? Bastando escrever a aplicação de apenas um deles. Questão 8. O efeito estufa é nocivo ao ambiente, ou seja, faz mal, ele prejudica o ambiente? Explique. Meninos, vocês poderiam responder o seguinte: o efeito estufa é um fenômeno natural. Se ele é um fenômeno natural e que não é prejudicial ao ambiente, ele é necessário. Necessário a quê? Ao equilíbrio da temperatura da Terra, auxiliando na sua manutenção, ou seja, na manutenção dessa temperatura da Terra. Imprescindível para que haja vida no planeta. No entanto, o aumento da concentração de gases estufa, como o gás carbônico, vai intensificar esse fenômeno, ou seja, vai aumentar esse fenômeno do efeito estufa. Aí sim vai prejudicar o meio ambiente. A intensificação do efeito estufa é o que a gente dá o nome de aquecimento global. Então, esse aumento do efeito estufa vai sim ser prejudicial, mas o efeito estufa, enquanto fenômeno natural, ele por si só é necessário para manter a temperatura da Terra e permitir que a vida aconteça. Vamos lá para a próxima página, questão 1, para relacionar as colunas com as características, né? As camadas da atmosfera e suas características. Primeira característica, camada em que ocorrem os fenômenos meteorológicos. É a camada mais próxima do solo, chamada de troposfera. Camada mais fria da atmosfera é a mesosfera, que é aquela camada que está no meio, né? Na parte central, se eu contar toda a extensão da atmosfera. Camada em que voam os grandes aviões, exatamente acima da camada em que nós estamos, na estratosfera. É a última camada de atmosfera. Nela há pouquíssimo ar. É a exosfera ou exosfera. É a camada mais distante do solo. E a última camada em que ocorre a reflexão das ondas de rádio na termosfera, ok? Questão 2. O nitrogênio é um importante gás que compõe o ar atmosférico. Ele é aproveitado de maneira indireta pelos seres humanos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui nós temos 4 afirmativas corretas e nós temos que assinalar a que está errada. E a errada é logo a letra A. O nitrogênio do ar é absorvido por fungos que vivem no solo e na raiz de algumas plantas. Está errada porque o nitrogênio ele não é absorvido do ar, ele é transformado e o nitrogênio ele é utilizado depois que ele é transformado em compostos que estão no solo, tá? E ele vai ser transformado e vai auxiliar no desenvolvimento dos vegetais, ok? Questão 3 fala sobre a camada de ozônio. Ela é importante para os seres vivos? Justifique. A nossa resposta deve ser que ela é sim importante para os seres vivos. Por quê? Porque absorve parte da radiação ultravioleta do Sol. Quando esses raios ultravioleta, né, essa radiação ultravioleta do Sol, incide, chega diretamente nas regiões onde há esses buracos na camada de ozônio, que na verdade não são buracos,
são regiões onde essa camada está mais estreita, né, está mais fina, eles podem, então, provocar grandes danos à vida do planeta, para todos os seres vivos, como, por exemplo, o câncer de pele, doenças nos olhos dos seres humanos, ok? Vamos lá para o próximo. Próximo exercício, questão 4. Sobre o gás carbônico, assinale a alternativa correta. A correta é a opção D. A opção D diz que o gás carbônico é absorvido pelas plantas durante o processo de fotossíntese. Essa é a informação correta, porque o gás mais abundante é o nitrogênio, o monóxido de carbono é CO, o gás carbônico é o dióxido de carbono, que nós representamos como CO2, tá? Então, a letra C está representando o monóxido de carbono, por isso que está errado. E na letra E diz que grandes quantidades desse gás reduzem o efeito estufa. É exatamente ao contrário. Grandes quantidades desse gás aumentam o efeito estufa. Questão 5. O que é aquecimento global? Nós poderíamos afirmar que é a elevação da temperatura média do planeta em virtude do aumento da emissão de gases poluentes lançados na atmosfera, principalmente de gás carbônico. Então, o aquecimento global é um fenômeno que se dá quando a temperatura média do planeta se eleva, tá? Ou seja, quando acontece o aumento desse efeito estufa. E aí o planeta fica mais aquecido. Questão 6. Quais são os principais gases envolvidos na chuva ácida e como se originam? Então, os principais gases são dióxido de enxofre, que a fórmula química é SO2, que se origina pela queima de óleo diesel, e o outro gás que é principal na chuva ácida é o dióxido de nitrogênio, que a fórmula química é NO2, que se origina sendo liberado por veículos e indústrias térmicas. Questão 7. O que é a aurora boreal e como ela ocorre? A aurora boreal é um fenômeno que resulta na formação de longas faixas multicoloridas na ionosfera em decorrência de colisões do vento solar, que são partículas que têm, partículas eletricamente carregadas emitidas continuamente pelo Sol, com componentes da termosfera. Pode ser vista no hemisfério norte em determinadas épocas do ano, porque no hemisfério sul se chama aurora austral, ok? E a última página da nossa atividade é o Você Aprendeu, que vem aqui um mapa mental dizendo o seguinte: a atmosfera organiza-se em camadas que são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Além disso, a atmosfera é composta por gases. De cada 100 litros de ar seco, temos nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres. Nitrogênio na proporção de 78 litros, oxigênio na proporção de 21 litros, gás carbônico e gases nobres na proporção de quantidades que não são significativas, porque são muito pequenas. E a atmosfera pode apresentar poluição, cujos efeitos nocivos são aquecimento global, destruição da camada de ozônio e chuva ácida. Para finalizar, tem aqui 3 perguntas. Em que camada da atmosfera há maior concentração de moléculas de gases? Onde ela se localiza em relação à superfície terrestre? A camada com maior concentração de moléculas de gases é a troposfera, e ela está localizada próxima à superfície do planeta. Segunda, se o ser humano não respira nitrogênio, por que ele ocorre em tão grande concentração na atmosfera? O nitrogênio ele tem um papel
importante, né, fundamental na produção das proteínas presentes na cadeia alimentar. Para quê? Para o crescimento e desenvolvimento dos vegetais. E, em consequência, para o crescimento e desenvolvimento dos outros seres vivos, que vão se alimentar desses vegetais também, tá? E a última, analise a afirmativa a seguir. Campos e florestas distantes dos grandes centros urbanos são afetados pela chuva ácida. Essa afirmativa está correta? Sim. Mesmo longe dos grandes centros, as chuvas ácidas podem atingir longas distâncias pela ação dos ventos que transportam essas nuvens de chuva. Então, pode-se formar a chuva ácida numa determinada região, a nuvem ácida, né, numa determinada região, mas essa chuva ácida só acontecer em outra região porque ela foi levada pelo vento, ok? Meninos, sobre a unidade 1, os exercícios são esses. Não deixem agora de fazer essa atividade, porque ela é muito importante, assistir aos vídeos, responder a essas perguntas, é muito importante para você verificar se realmente as suas dúvidas estão sanadas, se não tem mais nenhuma questão a ser perguntada lá no nosso grupo do WhatsApp. E aproveitem, meninos, para verificar também, eu já passei por diversas vezes, né, o cronograma das tarefas feitas da primeira etapa. Muitas pessoas ainda não mandaram a tarefa, só que eu preciso já mandar hoje as notas para que os boletins comecem a ser fechados. Então, se você ainda tem tarefa por fazer de ciências, poste urgente no dia de hoje mesmo, tá? No dia 7 de maio, não deixe passar, porque hoje, no final do dia, eu vou passar essas informações para o grupo da coordenação para que as notas de ciências sejam concluídas. E até a próxima semana você vai ter essa tarefa de hoje para apresentar. Ana Lúcia, se eu só marcar no livro, você vai tirar foto de todas as páginas devidamente marcadas. Se eu marcar no livro, mas também fizer no caderno, porque eu quero fazer um resumo para depois eu pegar só o caderno e fazer o estudo por lá, aí não precisa mostrar o livro. Você mostra somente as perguntas respondidas no caderno. Combinado, meninos? Gente, por hoje é só. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Ah, e não esqueçam que a tarefa da semana passada também precisa ser apresentada. Tem pessoas que ainda não me mostraram. Ok? Bye, bye!